Hoje eu fui questionado por um paciente o que eu achava a respeito do jejum intermitente. Ele foi orientado por um profissional da saúde que seria interessante que ele não se alimentasse de manhã ao acordar e fosse fazer a primeira refeição no almoço, né? E o que eu pensava sobre isso, o que a medicina chinesa acha ou fala a respeito do jejum intermitente, né? E isso pra gente, que eu falei para ele, não é interessante por vários aspectos, tá? Primeiro a gente tem que avaliar caso por caso. Nós temos pessoas diferentes, constituições diferentes, desarmonias diferentes. Nós falamos em medicina chinesa que as pessoas elas sofrem desarmonias, de síndromes. Síndrome significa conjunto de sinais e sintomas, e não uma doença propriamente dita. E quando nós temos síndromes, que nós falamos de excesso, de estagnação de alimento no estômago, são questões que só um acupunturista vai poder diagnosticar em vocês. É interessante que a pessoa faça pequenas refeições e fique intervalos de tempo sem comer grandes. Mas quando a pessoa tem deficiência de energia, deficiência de Qi, debilidades internas, não é interessante. É importante que ela faça refeições regulares, não em grande quantidade, mas em curto período de tempo. Porque se ela tem o Qi, a energia dela debilitada, o sangue enfraquecido, alguns órgãos debilitados, nós precisamos suprir essa energia dela, a produção dessa energia. E isso a gente vai conseguir com refeições regulares, jamais com a pessoa ficando 12, 14, 17 horas sem comer. Porque se o paciente já está debilitado, já tem uma deficiência de energia do sangue dele, ele vai ficar 17 horas, o organismo vai ter que tirar recursos próprios para poder gerar o metabolismo basal dele, para que ele possa desenvolver as funções do dia a dia dele, tá? Então isso vai exaurir mais ainda a energia desse paciente. Então não é interessante. O segundo aspecto, gente, o jejum intermitente, da visão chinesa, da medicina tradicional chinesa, nunca deve ocorrer no período da manhã. Você que fazer um jejum, uma restrição de alimentos, ficar 12, 14, 17 horas sem comer, isso tem que ser no período da noite. A partir das 19 horas você pode parar de comer. Nós dizemos o seguinte, nós temos um relógio cronológico para a medicina chinesa, em que há períodos do dia em que as funções de alguns órgãos ou sistemas, elas estão em maior atividade ou menor. No caso dos órgãos da digestão, nós temos um pico da atividade nesses órgãos entre 7 da manhã e 11. 7 e 11 da manhã, você tem uma potência, a parte energética desses seus órgãos, eles estão mais ativos, a gente falaria assim, eles estão mais capazes de fazer esse processo de digestão. Fisiologicamente, nós devemos nos alimentar melhor nessa janela, das 7 da manhã às 11. E de forma contrária, eu vou ter depois de 12 horas o mínimo da atividade desses órgãos de digestão. Então, das 19 às 23 horas, eu tenho uma diminuição da atividade desses órgãos de digestão. Nós temos a parte de máxima de energia desses órgãos e de mínima. Então, eu deveria comer, fazer refeições até às 18 horas. A partir das 19, se for fazer uma refeição que seja bem leve, bem pequenininha, de alimentos de fácil digestão, de preferência uma sopa. As sopas são ideais para serem consumidas nesse horário, a partir das 19 horas. Mas aquelas pessoas que têm a indicação desse jejum pela medicina chinesa, que gozem de boa saúde, não apresentem nenhum quadro de debilidade, de deficiência, nem de Qi, nem de sangue, nem de algum dos órgãos internos, nós podemos sim orientá-las a fazer uma restrição alimentar a partir das 19 horas. Mas de manhã jamais. Agora, aquelas pessoas, volto a falar, aquelas pessoas que mostram quadros de deficiência, debilidade, elas não devem ficar tanto tempo sem comer, tá? Então elas vão fazer uma refeição mais leve a partir das 19 horas da noite, vão fazer refeições de fácil digestão, sopas, como eu falei, mas ao acordar tem que se alimentar. Não tem que começar o dia dela para fazer uma refeição só na hora do almoço. E vai ser muito prejudicial, muito negativo para elas, tá bom? Então, pensar no horário cronológico do nosso corpo, né, quais órgãos estão mais em atividade e o principal, qual a estrutura daquela pessoa. Para ela, aquilo é viável ou não? Não podemos tratar todo mundo da mesma maneira, tá? Então, fica a dica para vocês.